Fala galera, eu sou o Gustavo e esse é o Robot Zoando. E hoje um vídeo diferente aqui do que eu costumo fazer, um vídeo ao fundo aí ele tá acelerado, que é um projeto meio que do zero de um robô da categoria Cupim, que a ideia dele era ser um robô launcher, né? Um robô que arremessa para cima. Então vocês já estão vendo aí o desenho no shape, a base sendo feita. Achei que a base estava muito fina, então alarguei ela. Então isso aí é a base, né? Esse retângulo tá quase na horizontal, uma haste ali superior. E essas duas barrinhas, né? Acho que tem duas ali que seriam a alavanca, né? Para arremessar o adversário. Posicionando agora os motores, né? Tanto da locomoção quanto de sistema de arma. E aí, para a gente poder visualizar mais como ele vai ficar. Então, ó, já criou uma certa forma, né? Como seria o projeto. Mais uma barrinha ali na horizontal. Por quê? Uma barrinha só ia ficar muito fraco, né? Uma barrinha só na horizontal, uma haste, poderia quebrar. Então, foi mudado agora, já tem 3 barras, já fica mais reforçado. E qual é a ideia? De um lado, o lado que vai estar à esquerda dessas barras, seriam colocados elásticos. Sabe aqueles elásticos de quando a pessoa vai doar sangue, ou mesmo tirar sangue para exame, ou mesmo em alguns instrumentos, né, algumas ferramentas, se podemos dizer assim, né, que são tipo os estilingues, né, que é tipo um arco e flecha, só que usa elástico. Certo? Então, aquele mesmo elástico era a ideia de usar, tipo eles, nessa estrutura. Só que aí, beleza, eu vou colocar o elástico ali do lado esquerdo, o lado direito ia ter que descer, e aí quando soltasse iria arremessar o robô, o adversário. Mas como acionava isso? Então eu estou aí desenhando essa peça, que é basicamente esse círculo com a haste. Qual era a ideia? Isso aí iria ficar preso ao motor, que acionaria a arma. Então, conforme essa peça iria girando, ele iria puxando, certo? A parte da frente, da contrária ao elástico, iria puxando essa parte contrária para baixo, até que em um dado momento, depois que ele girasse o suficiente, essa haste ficaria, digamos assim, solta para o outro lado e aí soltaria. Porque eu não ia ter como fazer, pelo menos não tão facilmente, não teria como fazer um sistema que esticasse essa mola, depois um outro sistema que soltasse essa mola rapidamente. Então por isso eu pensei nesse sistema que iria girando essa barra. Quando chegasse num dado limite, se ele girasse, ela ficar instável, né? Se ela girasse mais um pouquinho, ela soltasse essa haste. Não sei se vai dar para entender só visualizando, mas a ideia era basicamente essa, né? Um círculo com a barra. Só que aí eu depois fui pensando que iam ter muitas peças, muitos pontos que poderiam dar defeito, e eu também notei que era muita força que era necessário fazer. Então esse sistema aí eu nem cheguei a concluir ele, porque eu imaginei que poderia dar defeito, né? Poderia dar muita falha, não funcionar adequadamente. A partir daí, agora, fazendo as laterais do robô, onde seriam acoplados, né, os motores da locomoção. Então a gente tem que fazer esses furos na lateral para encaixar as rodas, tanto de um lado quanto do outro, né, traseira, frente e tampa para terminar a estrutura. Então essa parte aí está mostrando, como eu falei, o vídeo está bem acelerado. Está acelerado em 20 vezes, então se aqui a gente está em quantos minutos? Em 3 minutos mais ou menos de vídeo, então aí você multiplica por 20, né? Seria o quê? Uma hora já, né? 3 vezes 20, 60, uma hora. Então o que vocês estão vendo aí ao fundo foi basicamente uma hora de trabalho projetando. Olha aí agora a rampa posicionada na parte da frente, né? Então fica mais visível a ideia. Os motores puxariam para baixo esse sistema, e aí quando ele soltasse arremessaria o adversário, fazendo agora alguns furinhos nessa barra para elas se acoplarem, né, para unir melhor essas barras, elas não ficarem barras soltas. Outra coisa, nesse sistema para acionar a arma, o motor tinha que ficar em pé, então também já era outro ponto de falha, ele não ia estar tão bem fixo, ia ter que fazer toda uma outra estrutura reforçada, ia ter que furar o piso dele, né, o piso, no caso a base do robô. Então foram coisas que eu fui desistindo um pouco dessa ideia de acionar com aquele sistema que eu falei, né, de um círculo com a haste. Mas aí o robô já ganhando uma certa forma, né, uma certa cara de como ele poderia ser. Olha aí o sistema acionando o sistema de arma, seria isso, né? O motor, ele ao girar, puxaria essa parte para baixo, e aí num dado momento ele soltaria, e os elásticos ficariam nessa parte mais ao fundo do robô, né? Aí mostrando o movimento que teria esse sistema de arma.
E aí foi surgindo outra ideia, né? E que tal se fosse usada engrenagens para acionar? Ao invés de usar aquele sistema circular lá, se eu colocar só engrenagem bem grande aí, ó. Então o OnShape ele tem já ferramentas de engrenagem. Então a ideia seria essa, ó, posicionar uma engrenagem menor no motor e uma maior na haste. E aí, conforme o motor fosse girando, ele iria girando essa engrenagem maior, o que daria também mais força para o motor. Daí a engrenagem, ela também, o OnShape permite que você recorte, né? Então recortei uma parte da engrenagem que não era necessário para o acionamento. Posicionei, escolhi a parte que eu queria recortar. E olha aí, ficou apenas essa parte do acionamento. Então ele giraria, eu não precisaria da engrenagem completa, né? Girar os dentes. E aí qual seria a ideia? Conforme o motor iria girando, iria puxando essa engrenagem maior. E aí quando chegasse num dado momento, num dado limite, essa engrenagem do motor, ela teria alguma parte sem dentes. E aí quando chegasse nessa parte sem dentes, a estrutura, né, a alavanca giraria livre voltando. Não sei se ficou claro. Tá vendo? Ela giraria no motor, num dado sentido. O motor iria estar fazendo força, puxando essa alavanca para baixo. E aí quando a alavanca chegasse num dado limite, seria mais ou menos quando estivesse chegando na parte sem dentes da engrenagem do motor. Quando chegasse nessa engrenagem sem dente, nessa parte sem dente da engrenagem, a alavanca iria ficar solta e iria girar de volta. Com essa ideia de engrenagem, me permitiu também, ó, posicionar os motores de forma deitados, né? Dava mais apoio para eles. Eles em pé, como eu disse, ia ter que ser todo um reforço ali para eles não ficarem bambeando. Então, novamente, ó, remodelando a engrenagem para ela ficar só ali na parte inferior, né, já que o motor não estava mais para frente. Note quantas mudanças vocês já viram aí. O acionamento ia ser com o motor em pé, a partir daquela parte redonda com a alavanca. Depois foi modificado para engrenagens, e aí eu pensei na engrenagem, o dente dela mais para frente, né, a maior, só que aí eu deitei o motor e aí coloquei os dentes dela mais voltados para baixo. Aí eu pensando em como prender os motores nessas pecinhas, para prender os motores à base, né, porque até então o motor da arma estaria solto, né? Então fiz essas 4 pecinhas de modo a prender os motores. E como a engrenagem do motor ela ainda ficou grande, então tive que fazer um rasgo aí na base do robô, de modo que a engrenagem pudesse girar mais livre, né? Olha aí, recortando os dentes que eu falei agora. Então quando chegasse nessa etapa do dente, nessa etapa da engrenagem sem dente, aí o sistema da alavanca ali poderia girar livre voltando. Alguns posicionamentos, algumas ideias. E aí, ó, colocando todos esses desenhos no plano 2D, né, fazendo um esboço do projeto, porque é a partir desse esboço que elas seriam cortadas, né, as peças seriam cortadas na cortadora laser para poderem ser feitos alguns testes. Esses círculos agora são basicamente espaçadores para colocar aí na parte da alavanca. E agora, cortadas as peças, vamos para a montagem, né? Aqui também a montagem acelerada. Então, todas as peças básicas, todas não, né? Algumas deram problema, mas pelo menos para fazer a estrutura inicial, acho que foram recortadas, eram suficientes. Então tá aí, ó, a base, as hastes posicionadas ali com um parafuso e porca do outro lado, os espaçadores também posicionados, as barrinhas que são tanto na frente quanto na parte de trás devidamente colocadas. Então já dá para ter uma noção da estrutura. Cola agora, né, para não ficar tudo bambo, principalmente nessas barrinhas, né, que tem ali, ó, na parte frontal e posterior. Sei que essa imagem não está muito boa, mas foi na correria, foi o que deu para fazer. Pelo menos para demonstrar rapidamente essa montagem. Então tá aí, o sistema funcionou, né, de alavanca. Então a última parte agora é justamente o posicionamento de elásticos
eu pensei usando abraçadeiras. Então tinha uma abraçadeira, tinha uns rasgos ali na parte posterior. E aí os elásticos passavam, no caso eu usei 3 voltas de elástico, digamos assim, né? Tem um ali no meio, depois teriam mais 2, totalizando 3 conjuntos de elástico. Fiz um teste numa balança, né, da força em relação a quilograma, que a gente sabe que a balança mede força, a força mais converte. E aí estava fazendo uma força total de 3 kg. E aí, por último, um vídeo, né, de um teste com outro cupim nessa alavanca ao soltar. Então tem um certo arremesso, mas eu achei pouco. Como eu falei, eles totalmente esticados dariam 3 kg. Então agora é melhorar o sistema, certo? Para ver se a gente consegue algo mais forte. Então vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Por isso é hoje e valeu!